Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí dois indicadores que eu uso para poder entender em que momento que o mercado está. Tá? Esses dois indicadores eles são baseados em dados dos Estados Unidos, mas a gente sabe que a bolsa brasileira segue muito a bolsa americana, certo? Então quando a bolsa americana sobe, há grandes chances da bolsa brasileira subir, e a mesma coisa o contrário, quando desce, aqui também desce. Então tem essa correlação positiva entre a bolsa brasileira e a americana, dos Estados Unidos, certo? Então vamos lá. O primeiro indicador que eu vou estar utilizando para a gente poder fazer essa análise é um indicador criado aqui pela CNN, que é o Fear and Greed Index, que é medo e ganância, índice de medo e ganância. Ele vai medir então em que momento que o mercado está, se ele está ganancioso, se ele está com medo ou se ele está neutro. Então ele tem esse medidor aqui, tipo um velocímetro, que vai mostrar de 0 a 100, onde 100 seria a ganância extrema, o mercado está muito ganancioso, onde o mercado está fazendo renovando várias máximas e por aí vai. E a gente tem aqui o indicador de medo quando ele está próximo aqui de 0. Tá? E entre o medo extremo e a ganância extrema, a gente tem ganância, neutro e medo. Tá? Isso daqui é o normal do mercado operar, ele opera muito dentro dessa área aqui, tá? Do medo, neutro e ganância. E eu vou mostrar como que esse indicador é calculado para vocês. Então, a CNN fez um cálculo desse indicador que utiliza o seguinte: um momentum no mercado, ou seja, se o mercado ele está acima da média de 125, tá? Quando ele está muito distanciado da média de 125, ele classifica aqui como ganância extrema. Quando está um pouquinho acima da média de 25, ele classifica só como ganância. Quando está muito próximo da média de 125, ele classifica como neutro, e aí para baixo também ele classifica como medo e como medo extremo. Tá? Então é basicamente dessa parte aqui do momentum que ele mede, é assim que funciona a classificação. E por que ele usa a média de 125? Porque a média de 125 é a média semestral, tá? Então quando a gente está no gráfico diário, a média de 250 seria a média anual, porque são 250 dias úteis. A média de 125 é a média semestral, beleza? O que mais que ele mede aqui para fazer essa pontuação, que no momento está de 71? Ele mede o seguinte: quantas ações estão fazendo máximas ou mínimas das últimas 52 semanas. 52 semanas que são, na verdade, o ano inteiro. Tá? Então, quantas ações estão fazendo máximas no ano e quantas estão fazendo mínimas no ano. Então, por exemplo, agora, no momento, a gente tem que 4,35% das ações americanas estão em máxima do ano, certo? E esse indicador ele mostra isso. Tá? Quando está abaixo de 0 aqui, significa que tem mais ações fazendo mínima do ano. Quando está acima de 0, significa que tem mais ações fazendo máxima do ano. Quando tem muitas ações, ele classifica aqui como ganância extrema. Quando tem algumas, ele classifica só como ganância. Quando está próximo de 0, fica neutro e por aí vai. Tá? Vocês já entenderam mais ou menos como funciona a classificação aqui. Beleza. Aí, depois ele vai para cria um oscilador aqui de fôlego do mercado. Como que ele calcula isso? Então ele vai pegar o volume das ações que estão subindo e vai subtrair o volume das ações que estão caindo. E ele vai criar uma espécie de oscilador aqui, tá? Então quando tem mais ações subindo e mais volume, ele vai estar apontando para cima. Quando tem o oposto, ele vai estar apontando para baixo, certo? Eu já vou explicar mais no nosso gráfico do Ibov para vocês poderem entender melhor como que eu faço para poder identificar o melhor momento de entrar no mercado, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já vai estar vendo um indicador aqui que mostra a relação de put e call das opções. Então quando a gente tem mais put, a gente vai ter um indicador acima de 1. Ou seja, mais gente vendendo opções. Quando a gente tem mais call, a gente vai ter um indicador aqui abaixo de 1, que é o caso que a gente está tendo agora. Então a gente está numa relação de 0,8, ou seja, tem aí mais ou menos 20% mais players entrando em call do que put no momento. Tá? Se estivesse acima de 1, seria mais put do que call. Beleza? No momento aqui ele está classificado como ganância. Beleza? Depois a gente tem a volatilidade do mercado, que ele mede da seguinte forma. A gente sabe que o VIX lá fora é o índice de volatilidade dos Estados Unidos. Então, quando
o VIX cai, a gente tem uma bolsa subindo. Quando o VIX sobe, a gente tem uma bolsa caindo. É mais ou menos essa a correlação que a gente tem entre a bolsa e o indicador de volatilidade dos Estados Unidos, tá? Então, uma correlação negativa. Então, quando um cai, o outro sobe. E quando um sobe, o outro cai. Então, aqui no caso, ele classifica da seguinte forma. Então, o VIX é a linha azul. E em amarelo, aqui em laranja, na verdade, é a média de 50 do VIX. Então, como a gente consegue ver que o VIX está muito próximo à média, ele classificou aqui como neutro. Quanto mais distanciado, mais diferente a classificação, certo? Depois, ele tem o seguinte, o Safe Haven Demand. O que ele quer dizer com isso daqui? Isso daqui é a diferença dos últimos 25 dias, ou de um mês inteiro, tá? São 20 dias úteis no mês, então de um mês inteiro, entre o retorno de ações comparado com o retorno de títulos de renda fixa no caso, certo? Então a gente consegue ver aqui, ó, que sempre que ele está acima de zero, significa que as ações estão dando mais retorno do que se colocar o dinheiro na renda fixa, tá? Então isso dá pra gente entender então que quando a gente tem o mercado com este indicador aqui acima do zero, a gente pode ter um movimento de alta na bolsa. Quando está abaixo de zero, a gente pode ter um movimento de baixa, porque as pessoas tiram dinheiro da renda fixa para botar na bolsa porque está compensando mais. Ou o inverso, tira o dinheiro da bolsa para colocar em renda fixa, certo? No momento aqui, como ele está próximo a zero, foi classificado como neutro. Beleza? E aí aqui por último, que é o menos importante, acredito, que são os Junk Bond Demand, ou seja, a demanda por títulos lixo. O que são títulos lixo? Nos Estados Unidos tem alguns títulos que oferecem um risco maior e um retorno maior, certo? Isso daí é considerado títulos lixos, porque não são títulos de renda fixa que são seguros de você investir. Ele tem um certo risco, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, que desde abril de 23, mais ou menos, a gente tem os títulos lixo sempre numa tendência de render menos. Ou seja, se ele está rendendo menos, é mais interessante para as pessoas saírem desses títulos e colocar o dinheiro em outro lugar, certo? Não vale a pena o risco, tá? Então é basicamente isso que este indicador aqui mostra pra gente. E aí ele classificou como ganância extrema, por quê? Porque os títulos estão caindo muito, eles estão caindo desde abril, ó. Eles estavam tendo um rendimento de 2,20% e agora o rendimento já está em 1,72%, certo? E aí como que eu faço então para poder, baseado nesses indicadores aqui, buscar um ponto de entrada no mercado? Bom, eu gosto de ver o seguinte, eu gosto de ver este indicador, que é o geral, nessa região aqui, ó, medo, neutro ou ganância. Eu não gosto de ver o indicador em medo extremo, porque pode ser, por exemplo, uma pandemia, que o indicador veio parar aqui no medo extremo e ela caiu por um tempão, né? Ou pode ser aqui que já está numa ganância extrema e que logo logo vão começar a realizar os lucros, tá? E quando isso daqui acontece, muito provavelmente a bolsa vai cair. Então, quando ele está aqui ou quando está aqui, não é interessante comprar, beleza? Eu gosto de fazer operações quando o mercado está do jeito que está, entre medo, neutro ou ganância, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu gosto de ver o seguinte. Cadê? Aqui. A soma do volume das ações que estão subindo em relação às ações que estão caindo próximo a zero, tá? Por que eu gosto de próximo a zero? Eu não gosto quando ele está negativo, porque significa que tem mais ações caindo do que subindo, e isso pode ser uma tendência de baixo e de longo prazo. E aí não tem como eu saber até quando essa tendência vai descer. Então eu vou ver o seguinte. Quando o meu indicador aqui ele chega próximo a zero, eu fico esperando por uma virada. Por exemplo, essa viradinha aqui. Por quê? Porque essa viradinha aqui pode significar que o mercado está sobrevendido e que está na hora dele fazer um pullback de alta ou virar a tendência para alta. Então eu vou olhar aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o dia onde virou, dia 24 de março de 23, vou até pegar os 3 dias aqui que chegou próximo a zero, tá? 24 de março, 5 de outubro e 30 de outubro. Então vamos lá. 4 de março, eu vou marcar aqui pra gente. 4 de março de 23. É de 23? Deixa eu ver. Não, 4 de março não, falei errado. 24 de março. Tô doido. 24 de março
Depois, é 4 de outubro, né? 5 de outubro e 30 de outubro. Falei errado. 5 de outubro e 30 de outubro. Vou colocar aqui 5 de outubro, 30 de outubro. São os momentos aí que esse indicador ele considera sobrevendido. Então, por exemplo, neste momento aqui, se você esperasse uma virada para cima, então, por exemplo, tivemos aqui um indicador próximo a zero. Na hora que ele virou para cima, logo no dia 27, ele já virou para cima. Você poderia esperar um pullback, tipo esse, e fazer a entrada nas suas ações aqui. Tá? No rompimento do pullback, você pode fazer as suas entradas das suas ações. E aí, o que aconteceu com o nosso índice IBOV? Eu estou no gráfico do IBOV. O IBOV subiu, consequentemente levou a maioria das ações junto com ele. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. A gente teve a nossa virada para cima, que foi esta virada aqui, certo? Tivemos um possível pullback, acabou fazendo um fundo duplo. Cadê o fundo duplo aqui? E aí no rompimento aqui deste topo aqui, você poderia abrir a posição nas suas ações aí, e aí o IBOV subiu e aí carregou as ações junto, tá? Então esse indicador eu olho desta forma. Eu não costumo ver muito opções, tá? Porque aqui ele está considerando opções dos Estados Unidos. O VIX também não serve muito pra gente. E títulos também, porque os títulos do Brasil têm outros preços, mas em geral eu observo se o mercado lá fora está entre essas três zonas, medo, neutro e ganância, e também, cadê? Onde é que eu estava? Perdi. Calma. Onde que eu estava, hein? Aqui. No volume, no McClellan Volume Summation Index, que é o indicador de fôlego do mercado. Certo? Então eu observo zonas onde está próximo a zero. E aí eu espero a virada, entro em um pullback. Ou no caso aqui ele fez uma figura gráfica, fez um fundo duplo, tá? E entro neste rompimento aí, buscando aí os lucros das ações. Beleza? Então esses são os momentos em que eu gosto de fazer a minha entrada em ações. Eu não gosto de ficar entrando individualmente em ações, tipo procurando pullback, coisas do tipo, porque a gente tem esse indicador geral aqui que vai mostrar pra gente. Outro ponto é o seguinte. Deixa eu apagar esses indicadores. E agora eu vou mostrar como você faz para sair. Então, existe um outro indicador. Outro indicador, então, que eu gosto de usar é o NAIM Exposure Index, tá? Criado pelo National Association of Active Investment Managers, que ele vai mostrar pra gente, então, qual é a exposição que as instituições americanas estão tendo no mercado. Tá, então ele mostra aqui, então aqui neste momento, por exemplo, a gente tinha uma exposição de 66,8%, aí aumentou aqui para 83,41%. Em certo momento, mostra aqui, por exemplo, 101,82%. Como assim as empresas estão 101% expostas ao mercado? Isso significa que as empresas estão investindo alavancado. E é nesses momentos aqui em que o indicador chega próximo a 100, que normalmente costuma acontecer um sell-off, como eu posso dizer, uma venda massiva, certo? De realização de lucro. Tá? Então, quando esse indicador chega aqui acima de 90, próximo a 100 ou passa de 100, você já tem que ficar de olho, porque vai acontecer uma venda, e vai acontecer uma venda grande, e é bom você sair do mercado. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui as vezes que ele chegou aqui acima de 100, então, por exemplo, julho 26, deixa eu marcar aqui pra gente, julho 26 e dezembro 27, deixa eu marcar aqui, a gente sabe que vai acontecer essa grande venda que eu falei pra vocês, porque a maioria das instituições estão alavancadas e isso acaba ocasionando uma grande parte das instituições a realizar o seu lucro, porque acaba se tornando perigoso continuar aportando dinheiro a partir daquele momento, certo? Então, por exemplo, lembra lá que a gente entrou nesse tipo, poderia ter entrado nesse tipo pullbackzinho aqui, que você teria feito suas ações. No dia 26/7, o NAIM apontou aqui acima de 100%,
o que sinalizou pra gente sair do mercado, que vai acontecer uma grande venda. Olha o candle seguinte do dia 27. 2% de baixa no Ibov. Olha os dias seguintes. Só venda, 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 venda. Tá vendo? Isso daqui foi a realização de lucro desse movimento de alta aqui. Lembra depois que teve esse fundo duplo que eu falei pra vocês? Que seria um ponto de entrada quando rompesse? Então, se você abriu suas posições aqui, olha só no dia 27/12, que foi de novo onde o indicador mostrou pra gente que as empresas estavam alavancadas, as instituições financeiras estavam alavancadas. O que aconteceu? Olha só. Ele previu o topo? Não, ele não previu o topo. Poderia subir mais um pouquinho, poderia cair um pouquinho, depois voltar a subir, mas ele previu que aconteceria ali naquele momento um possível movimento de realização de lucro, que foi o que aconteceu aqui dessas duas vezes, tá? Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Vocês podem ficar de olho nesses indicadores aí, que eles são muito interessantes, eles ajudam bastante a você evitar perder no mercado de ações, em swing trade no caso, certo? E mesma coisa aqui então, quando se você for operar índice futuro, no dia seguinte desse indicador sair, então ele sai toda semana. Então, por exemplo, aqui ó, em dezembro de 2027, você já ficar de olho em evitar fazer compras, né? Certo? Esse indicador aqui ele não mostra alavancagem só para compra, certo? Pode ser alavancagem de venda também. Então, pode ter momentos em que ele atingiu o nível de 100 e o mercado estava caindo. Ou seja, muito provavelmente aconteceria uma realização dessas posições de short e o mercado começaria a subir, certo? Então, você fica de olho aqui, porque não necessariamente ele é um indicador que vai mostrar alavancagem só para compra ou só para venda, tá? Ele mostra para os dois em geral, então você fica de olho nisso. Então, por exemplo, se o mercado estiver caindo assim, ó, vamos supor que por aqui o mercado apareceu lá 100. Bom, você sabe então que essa alavancagem aqui dessa run aqui, dessa tendência de baixa, já está muito alavancado, então você pode esperar que esse mercado venha subir, certo? Então é isso, se você quiser fazer algumas compras, algumas operações mais curtas, você pode também nesses momentos, onde depois de uma tendência de baixa, ele atinge lá o o indicador atinge o valor de 100, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é uma análise mais ou menos do que eu faço para poder achar momentos onde eu posso entrar na bolsa, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se estiver precisando de serviço de programação, tem o meu Telegram no link na descrição, pode chamar lá. E fico com vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau.